Você clicou neste vídeo porque o título cutucou uma ferida real ou porque está considerando entrar para a criação de frangos e quer saber a verdade que ninguém conta por aí. E a verdade é que a maioria dos pequenos produtores está exatamente nessa situação, trabalhando de sol. A sol mais de 14 horas por dia para ganhar centavos por ave. E eu não vou te enrolar com histórias inventadas nem promessas milagrosas. Eu vou te entregar a realidade crua do negócio, os números que importam e o caminho para sair dessa armadilha ou nunca cair nela. O primeiro erro que condena o produtor, antes mesmo de começar, é entrar na atividade com expectativa completamente descolada da realidade. Muita gente olha para o frango vivo sendo vendido na porta da granja e multiplica mentalmente pelo número de aves que cá, bem no galpão, e enxerga um faturamento que parece excelente. Só que nessa conta rápida, a pessoa ignora o custo da ração, que representa entre 65% e 75% de todo o custo de produção. Ignora o pintinho de um dia, ignora o frete, ignora a energia elétrica que mantém os ventiladores e os comedouros automáticos funcionando, ignora a água que parece barata, mas tem custo de captação e tratamento, ignora a cama de aviário que precisa ser substituída ou tratada entre os lotes, ignora a mão de obra, que na grande maioria das vezes é familiar, e por ser familiar, o produtor acha que não tem custo. E esse é um dos erros fatais da gestão rural. Tratar a própria força de trabalho como se fosse gratuita, quando na verdade ela é o recurso mais valioso e precisa ser remunerada. Se você quer saber se o negócio é viável de verdade. Quando você coloca todos os custos na ponta do lápis, o que sobra por ave assusta. E é exatamente isso que faz o produtor trabalhar 14 horas por dia. E no final do lote, perceber que o lucro foi mínimo ou que, na verdade, houve prejuízo, sem que ele nem sequer tenha se dado conta porque misturou o dinheiro da produção com as contas da casa e nunca separou o caixa da granja do caixa da família. E esse é o segundo grande erro. A confusão patrimonial que impede qualquer análise séria de rentabilidade. O produtor vai ao supermercado com o mesmo dinheiro que comprou a ração. E no final do mês, não sabe quanto gastou com a produção. E quanto gastou com a feira. E sem essa separação, é impossível calcular corretamente os custos de produção e tomar decisões inteligentes. Vamos falar dos custos reais, porque esse é o coração do problema. O maior vilão da rentabilidade é a conversão alimentar ruim. A conversão alimentar mede quantos quilos de ração são necessários para produzir 1 quilo de carne de frango em sistemas bem manejados com genética, de qualidade ambiente controlado e ração balanceada. A conversão fica entre 1,7 e 1,8 quilos de ração para cada quilo de carne produzido. Mas na prática, em pequenas propriedades com manejo deficiente, com comedouros mal regulados, com ração de qualidade duvidosa, com temperatura fora do ideal, com água. Em quantidade insuficiente, essa conversão pode facilmente passar de 2,2 ou 2,3. E a diferença entre uma conversão de 1,8 e 2,3 é a diferença entre um negócio lucrativo e um buraco financeiro. Vamos fazer uma conta simples e direta para você entender. Suponha que o preço da ração esteja em torno de R$ 2,20 o quilo, dependendo da região. Se a sua conversão for de 1,8, você gasta R$ 3,96 de ração para produzir 1 quilo de frango vivo. Se a conversão for de 2,3, você gasta R$ 5,06 para produzir o mesmo quilo. Agora considere que o preço pago ao produtor pelo quilo do frango vivo oscila entre R$ 4,00
e R$ 5,50, dependendo da época do ano, da região e do tipo de contrato. E perceba que, com a conversão alta, simplesmente o custo da ração sozinho já supera o preço de venda. E isso sem contar os outros custos que ainda entram na conta. O PI, natinho, a energia, a água, a cama, os medicamentos, as vacinas, a manutenção dos equipamentos, a depreciação do galpão e a mão de obra. E aqui entra outro ponto crucial: a oscilação de preços no mercado de frango. Vivo é brutal e impiedosa. O pequeno produtor independente fica completamente exposto a essa volatilidade. Tem mês que o preço cobre os custos e deixa uma margem apertada. E tem mês que o preço despenca por excesso de oferta, por queda na demanda ou por pressão dos grandes frigoríficos. E aí o produtor é obrigado a vender com prejuízo ou segurar as aves no galpão mais tempo do que o ideal, o que piora ainda mais a conversão alimentar e os custos, porque frango mais velho come mais e converte pior. E esse ciclo vicioso de vender na baixa ou engordar demais, esperando uma melhora que não vem, é o que quebra o pequeno produtor, ano após ano. Outro custo frequentemente ignorado é a mortalidade. Você começa o lote com 1.000 aves, mas não termina com 1.000 aves. No sistema de criação independente, uma mortalidade considerada normal fica entre 3% e 5%, dependendo da sanidade do lote e da qualidade do pintinho. Mas se houver problemas sanitários como doenças respiratórias, diarreias ou desafios de manejo, essa mortalidade pode subir para 8%, 10% ou até 15%. E cada ave que morre no meio do lote já consumiu ração, já ocupou espaço, já demandou mão de obra e não vai gerar receita. E isso precisa ser diluído no custo das aves sobreviventes, encarecendo ainda mais o quilo produzido. Problemas sanitários não são raridade, são realidade constante na avicultura. Um lote sem o devido programa de biossegurança está a um passo do desastre e a falta de vazio sanitário adequado entre lotes, a ausência de controle de entrada de pessoas e veículos, a proximidade com outras criações, a água sem cloração. Tudo isso é porta aberta para doenças. E quando a doença entra, não é só a mortalidade que aumenta, é também o consumo de medicamentos que explode e a taxa de crescimento que despenca. E tudo isso corrói qualquer margem que poderia existir. A mão de obra é outro fator que pesa muito e pouca gente contabiliza corretamente na criação de frangos. O trabalho começa antes do sol nascer e termina muito depois do sol se pôr todos os dias, sem feriados, sem fins de semana, sem férias. O produtor precisa regular comedouros e bebedouros várias vezes ao dia, precisa monitorar a temperatura do galpão, precisa observar o comportamento das aves para detectar sinais precoces de doença, precisa remover aves mortas, precisa manejar a cama, precisa controlar a ventilação. E quando chega a hora da saída do lote, é um trabalho intenso de captura e carregamento, que muitas vezes vira à noite. E essa rotina extenuante, quando não é contabilizada como custo, gera a ilusão de que a atividade está dando lucro, quando na verdade aquele valor que sobra no final do lote, se dividido pelas horas trabalhadas, não paga nem um salário mínimo. É exatamente isso que faz o título desse vídeo ser tão real e tão doloroso para milhares de pequenos produtores. Eles trabalham 14 horas por dia. E quando colocam na ponta do lápis o custo total, incluindo a própria mão de obra remunerada, com um valor justo, o lucro efetivo é de centavo expurável ou pior. Simplesmente não existe lucro, existe apenas a sobrevivência no limite, a troca de um trabalho desgastante por uma remuneração que não cobre o esforço. E isso não é empreendedorismo rural, isso é uma armadilha disfarçada de negócio.
Mas antes que você pense que a criação de frangos é inviável e feche o vídeo, eu preciso te dizer algo igualmente verdadeiro e importante. O problema não é a criação de frangos. O problema é a falta de gestão e planejamento. Existem pequenos produtores que ganham dinheiro de forma consistente com a avicultura. Sim, e a diferença entre eles e os que quebram a cara não está na sorte, está na forma como administram cada detalhe do negócio. O primeiro passo para sair do prejuízo, ou nunca entrar nele, é entender a diferença entre faturamento e lucro real. Faturam é tudo que entra de dinheiro. Com a venda das aves, lucro é o que sobra depois de deduzir absolutamente todos os custos. E quando eu digo todos os custos, estou falando inclusive do prolabore do produtor, que é o salário que ele deveria receber pelo seu trabalho, e da depreciação das instalações e equipamentos. Porque um galpão que custou R$50 mil para construir tem vida útil de 15 ou 20 anos. E a cada lote, uma parcela desse valor precisa ser reservada para futura manutenção ou reconstrução. E se você não faz essa reserva, está consumindo o patrimônio achando que é lucro. Para calcular corretamente seus custos de produção, você precisa separar os custos variáveis e os custos fixos. Os variáveis são aqueles que mudam conforme o número de lotes e a quantidade de aves, como ração, intinhos, medicamentos, cama de aviário, frete e energia elétrica operacional. Os fixos são aqueles que existem independentemente de ter ave no galpão, como a depreciação das instalações. A mão de obra fixa, quando há funcionários contratados e custos de manutenção geral. E você precisa somar tudo isso e dividir pelo total de quilos de frango produzidos no lote para encontrar o custo por quilo. E depois comparar com o preço de venda. Se o preço de venda for maior que o custo total, você tem lucro contábil. Se for menor, você está tendo prejuízo, mesmo que o dinheiro na mão dê a falsa sensação de que sobrou algum. Os indicadores que realmente importam na avicultura são a conversão alimentar que eu já mencionei e que você deve perseguir obsessivamente a mais baixa possível. O ganho de peso diário, que mostra a velocidade com que as aves atingem o peso de abate, e quanto mais rápido, menos dias de ração e energia você gasta a mortalidade acumulada, que precisa ser acompanhada diariamente. E o custo por quilo produzido, que é o indicador síntese que reúne todos os outros. E é com base nesse número que você toma decisões de venda e de planejamento do próximo lote. Melhorar a conversão alimentar. Não é mágica, é técnica. Começa com a escolha do pintinho de qualidade genética superior comprovada em granjas idôneas. Continua com a ração balanceada específica para cada fase de crescimento. Não adianta baratear. Comprando ração mais barata que tem menos nutrientes, porque o barato sai caro, na conversão pior e no maior número de dias para atingir o peso. A temperatura do galpão precisa estar rigorosamente dentro a zona de conforto térmico para cada idade, porque fora disso, a ave gasta energia para se aquecer ou se resfriar, e essa energia poderia estar se transformando em carne. A água precisa ser limpa, fresca e disponível 24 horas por dia. E os comedouros e bebedouros precisam estar regulados na altura correta para evitar desperdícios e contaminação. O manejo diário é o que separa o produtor bem-sucedido daquele que só trabalha duro, sem resultado. Produtor bom não tira os olhos dos indicadores. Ele pesa uma amostra de aves semanalmente para saber se o ganho de peso está dentro da curva esperada. Ele registra o consumo de ração e compara com o peso, ganho, para monitorar a conversão alimentar ao longo do lote. E não apenas no final, quando já não há mais nada a fazer, ele anota todas as mortalidades,
e investiga as causas. Ele mantém registros de todos os lotes anteriores para comparar desempenho e identificar desvios. E sem esses registros, você está pilotando no escuro. E aí qualquer variação de mercado te derruba, porque você não construiu eficiência operacional. Outro ponto crítico é o planejamento de compra de insumos e venda das aves. Comprar ração no desespero. Quando o silo está vazio, é pagar mais caro. O produtor que se planeja negocia a compra antecipada de insumos, consegue melhores preços e garante qualidade. O mesmo vale para a venda. O ideal é não depender exclusivamente do preço do dia. No mercado spot, se possível, busque parcerias com pequenos abatedouros locais ou feiras, ou até mesmo a venda direta ao consumidor que agrega valor ao produto. A venda de frango vivo na porta da Gran já pode ser um canal interessante se houver demanda local consistente e se o produtor estiver disposto a lidar com o varejo, que é outro tipo de trabalho. A venda direta é uma estratégia que pode melhorar muito a rentabilidade, porque elimina intermediários, mas exige estrutura e regularidade. O consumidor quer frango de qualidade toda semana, e você precisa ter produção escalonada para atender essa demanda. Senão você vende uma vez e depois some e perde o cliente. Outra possibilidade é a criação de frangos de corte em sistema alternativo, como o frango caipira, que tem ciclo mais longo e custo maior, mas alcança preços significativamente melhores no mercado e pode ser uma excelente opção para pequenas propriedades, desde que o produtor conheça bem o mercado consumidor e tenha canais de comercialização estabelecidos antes de colocar as aves para produzir. E voltando ao ponto central que eu quero que fique gravado na sua mente: controle financeiro. Não é opcional, é obrigação. O produtor precisa ter um caderno, uma planilha ou um aplicativo onde cada gasto e cada receita sejam registrados imediatamente. Todo saco de ração, toda caixa de pintinhos, toda conta de luz, todo frete, tudo. E no final de cada lote, essa planilha vai te dizer com clareza se você ganhou ou perdeu dinheiro e quanto. E esse número é o ponto de partida para melhorar. Se você não sabe quanto custa produzir 1 quilo de frango na sua propriedade, você não está empreendendo, você está apostando. E aposta não é negócio rural, é jogo de azar. Outro ponto pouco falado é a necessidade de capital de giro. A criação de frangos consome dinheiro o tempo todo durante o lote. E a receita só entra no final quando as aves são vendidas. E esse descasamento entre saídas e entradas de dinheiro exige que o produtor tenha reserva financeira para bancar os custos até a venda. E se ele não tem esse capital de giro, acaba se endividando com juros altos para comprar ração ou, pior, atrasa pagamentos e perde credibilidade com fornecedores. E o custo financeiro desses juros corrói ainda mais a margem que já é apertada. Então, antes de começar, é preciso fazer um fluxo de caixa projetado para entender exatamente quanto dinheiro será necessário para tocar o primeiro lote até o recebimento da venda. Agora vamos falar de situações concretas onde a avicultura pode ser um bom negócio. Existem pequenos produtores que, com gestão rigorosa, conversão alimentar, abaixo de 1,8, controle sanitário exemplar e canais de venda bem estabelecidos, conseguem lucro líquido entre 80 centavos e R$1,20 por quilo de frango produzido. E isso em um lote de 5.000 aves, com peso médio de 2 quilos e 800 gramas, representa um lucro de 12 a 18 mil reais por lote a cada 45 ou 50 dias. E isso não é centavo, é renda digna, é resultado de planejamento e de execução impecável.
E esses produtores não trabalham menos horas que os outros, mas trabalham melhor com processos definidos, com rotina organizada, com fornecedores confiáveis e com o olho fixo nos indicadores. Outro exemplo real são pequenos produtores integrados a agroindústrias que recebem os pintinhos e a ração da empresa e são remunerados pelo serviço de engorda. Nesse modelo, o risco de oscilação de preço é menor, porque o produtor não compra os insumos e não vende o frango no mercado, ele recebe um valor por ave alojada ou por quilo produzido conforme contrato. E embora a margem por ave seja menor, o volume e a previsibilidade podem tornar o negócio interessante, especialmente para quem não quer lidar diretamente com a comercialização. Mas nesse sistema também é essencial eficiência, porque a remuneração está atrelada a indicadores de conversão alimentar e mortalidade. E se o produtor entrega resultados ruins, o contrato pode ser rescindido e a renda desaparece. O que eu quero que você entenda profundamente é que nenhum desses caminhos funciona sem conhecimento técnico e disciplina operacional. O sucesso não está em uma raça milagrosa, em um trato secreto ou em um atalho que alguém vende. Em um curso online, o sucesso está em fazer o simples bem feito todos os dias, em saber exatamente quanto custa produzir, em não misturar o dinheiro da granja com o dinheiro da casa, em registrar tudo, em buscar eficiência em cada processo, em entender que centavos economizados na ração desperdiçada ou na mortalidade evitada se acumulam e viram reais de lucro no final do lote. E agora eu vou fazer um resumo das principais lições que você precisa carregar consigo, se realmente quer viver de criação de frangos ou melhorar seus resultados atuais. Primeira lição: calcule todos os custos, inclusive sua mão de obra e a depreciação das instalações. Segunda lição: separe o dinheiro da produção do dinheiro da família e mantenha registros financeiros impecáveis. Terceira lição: persiga a conversão alimentar mais baixa. Possível com manejo técnico, ração de qualidade, temperatura controlada, água limpa. E pintinhos de boa genética. Quarta lição: monitore seus indicadores durante o lote. Não espere o final para descobrir que perdeu dinheiro. Quinta lição: planeje a compra de insumos e a venda das aves com antecedência e diversifique canais de comercialização, sempre que possível. Sexta lição: tenha capital de giro para não se enforcar em dívidas caras durante o ciclo de produção. Sétima lição: nunca confunda faturamento com lucro. O dinheiro que entra não é seu, até que todas as contas estejam pagas e o prolabore esteja separado. O sucesso na criação de frangos não cai do céu. Ele é construído com conhecimento, com disciplina, com controle de custos e com tomada de decisões inteligentes. Baseadas em dados reais e não em intuição. O pequeno produtor que entende isso e aplica com consistência transforma a avicultura em uma atividade rentável e sustentável. Aquele que ignora esses princípios continuará trabalhando 14 horas por dia para ganhar centavos, até que o cansaço ou a falta de dinheiro o obriguem a desistir. E o campo está cheio de histórias assim. Se este vídeo te ajudou a enxergar a realidade da criação de frangos com mais clareza e te deu ferramentas práticas para melhorar seus resultados ou para tomar uma decisão mais consciente antes de começar, então deixe o seu like, agora mesmo, porque isso mostra que você valoriza conteúdo honesto e baseado na realidade do campo. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar aprendendo sobre avicultura, sobre agronegócio, sobre produção animal e sobre as oportunidades reais de renda no campo que existem para quem está disposto a estudar, a se planejar e a fazer o trabalho bem feito.